O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu. Neste vídeo nós estaremos vendo indissolubilidade do casamento, o divórcio. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o início os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e farão os dois uma só carne. Assim eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus uniu. Mas por que razão? Disseram eles. Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Jesus lhes respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério, e que aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Mateus 19, 3-9. Nada é imutável a não ser o que vem de Deus. Toda obra que é dos homens está sujeita a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas transformam-se de acordo com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para permitir a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há em todo o mundo, e até mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam rigorosamente as mesmas. E nem há um sequer em que essas condições não tenham sofrido mudanças impostas pelo tempo. O resultado disso é que, pela lei civil, o que é legítimo num país e numa época é adultério noutro e em outro tempo. Isto em razão de ter a lei civil por objetivo regular os interesses das famílias na sociedade, e esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países apenas o casamento religioso é legítimo, e em outros é preciso acrescentar-lhe o casamento civil, e em outros, enfim, o casamento civil é o bastante. Mas, na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois ao invés de um a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei do amor foi sempre levada em conta? De maneira nenhuma. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres que se atraem mutuamente. Eis porque, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade e da ambição. Em resumo, a satisfação de todos os interesses materiais. Se tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem cheias, diz-se que os esposos estão bem, e que por isso devem ser bem felizes. Contudo, nem a lei civil, nem tampouco os compromissos que ela determina, podem suprir a lei de amor, se esta lei não presidir a união.
Disso resultará que muitas vezes o que se uniu à força se separa por si mesmo, e que o juramento que se pronuncia aos pés de um altar se torna uma falsidade, se é dito como uma fórmula banal. E então surgem as uniões infelizes que acabam por se tornar criminosas. Infelicidade dupla que seria evitada se nas condições do casamento não se esquecesse da única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, sereis somente uma só carne, e quando Jesus disse, não separareis o que Deus uniu, isso deve ser entendido segundo a lei de Deus, que não se altera jamais, e não conforme a lei variável dos homens. Será então supérflua e desnecessária a lei civil? E deveríamos voltar aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. A lei civil tem por objetivo reger as relações da sociedade e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, porém variável, devendo ser previdente, porque o homem civilizado não pode mais viver como selvagem. Levando-se em conta tudo isto, nada, absolutamente nada, se contrapõe para que ela seja a decorrência e a confirmação da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos humanos e não da lei civil. Esses preconceitos, ainda que muito ativos, já perderam a sua força junto aos povos esclarecidos. Eles desaparecerão totalmente com o progresso moral que abrirá definitivamente os olhos aos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam de uniões contraídas visando apenas interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral unirem-se um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, e ainda se a perspectiva de uma aliança indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. O divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, uma vez que apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica apenas aos casos em que foi desconsiderada a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dentre seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria a prevaricação, porque nesses casos foi unicamente com vista aos interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele disse que foi devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Isto significa que, desde os tempos de Moisés, quando a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Mas acrescenta, isso não foi assim desde o princípio, ou seja, que no início da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre simpatia, e não sobre a vaidade ou ambição, não davam motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Todavia, sabemos que o adultério não existe onde reina uma afeição mútua e sincera. Jesus proíbe, é bem verdade, a todo homem poder casar-se com a mulher repudiada, mas é preciso considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a morte para a mulher adúltera pelo apedrejamento,
Querendo abolir um costume bárbaro como esse, seria preciso naturalmente uma penalidade que o substituísse. Jesus a encontra na proibição do casamento com a adúltera, considerando-o desonroso. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. E aqui nós encerramos a leitura do capítulo 22.